Amém? Amém? Graças a Deus que nos dá vitória por... Tá pouco, tá baixo. Graças a Deus que nos dá vitória por... Melhorou. Melhorou. Eu quero, nessa hora, cumprimentar a Igreja de Fortaleza, que diz, pela presença deles, que eu sou pastor, né? Pastor é o rebanho que identifica ele. Eu mesmo me considero um carteiro, nem pregador sou, eu sou um carteiro. Lembro-me do pastor Joaquim Gonçalves, sempre falava, nós somos carteiros do profeta. Nós não temos mensagem nossa, nenhum pastor aqui tem mensagem sua. A mensagem é do profeta desta era. Nós temos que carregar essa convicção para a vida ou para a morte. Então, eu tenho o prazer, eu agradeço muito a Deus pelo tempo de vida que Deus deu ao irmão Brana nessa dimensão. Eu agradeço muito a Deus pelo tempo de vida que Ele deu ao pastor Joaquim Gonçalves Silva nesta dimensão e por ter sido encontrado por eles nesta dimensão. Nós devemos ser agradecidos a Deus por isso. Quando eu preguei a primeira vez em Campo Grande, eu nasci ministerialmente lá. Embora eu tenha começado a ouvir a mensagem em 1972, quando ainda era um jovem soldado de 20 anos de idade, através da Rádio Universo de Curitiba. De lá, mudamos, Deus de uma maneira ou outra me levou para o Mato Grosso. Eu morei 8 meses em Cuiabá, onde nasceu o meu filho Márcio. E lá quase que a minha companheira morre lá. Ela teve uma alergia muito violenta por causa do calor. Também nós saímos de um extremo frio, um extremo do calor. E ela quase morre. Ela teve uma alergia muito violenta, que os olhos dela saíam para fora, assim como se fossem os olhos de um camaleão. O lábio, assim, dobrou que encostava aqui. Aí a minha irmã, nós tínhamos 2 meninos, um com 2 meses e o outro com 1 ano e 1 mês. A diferença é, não chega 2 meses um para o outro. E a minha irmã levou ela no hospital e quando voltou disse assim, olha, a Anice não vai sobreviver. Nós tínhamos acabado de vir do Sul, com 1 ano e pouco de casado. E eu fui orar no quarto, muito pouco conhecedor de Bíblia, porque fui criado pela minha mãe na igreja católica. Minha mãe era católica. Tenho muito pouco conhecimento de evangelho. Eu fui orar. Eu tinha ganho uma Bíblia do Exército de Salvação, estava começando a caminhar para o mundo evangélico. E eu estava ajoelhado orando e uma voz diz assim para mim, leia São João capítulo 14, verso 18. Aí eu fui abrir a Bíblia e fui ler o que dizia São João 14, verso 18. E lá estava escrito, não vos deixarei órfão, voltarei para vós. Eu falei, não vai morrer não. Ali ficou 15 dias naquele hospital. O enxume dela desceu, passou pelo lado, mas disse, passar pela garganta mata porque tapa as vias respiratórias. Desceu pelos lados, saiu lá no pé, queimava o couro, descascava assim que nem lagarto. Mas está ali viva, me dando trabalho. Né? E o que prova que eu tenho uma grande fé é que hoje é 11? Hoje é 11. 12, 13. Depois da manhã, o primeiro dia de encontro, eu completo 47 anos de casado. Interessante que no encontro passado, terminou no dia 21. Eu estava completando 70 anos de vida. E nesse, o dia 13, nós estamos completando 47 anos de casado. Tem me dado muito trabalho, mas
A paciência, né? Isso é o que prova que a gente tem paciência. Então, isso aqui é para a gente descansar um pouquinho, descontrair. Eu quero falar um pouquinho nessa noite sobre etapas da vida cristã. Eu tenho ouvido muito assim programas de rádio que Deus nos deu o privilégio de termos através do pastor Joaquim Gonçalves, e ele é um programa que abrange tanto pessoas de fora como pessoas de dentro, mas parece que ultimamente ele falava mais para nós, né? O Espírito falava mais para nós, mostrando que o evangelismo, o que é o evangelismo hoje? Aquilo tem uma etapa. Paulo diz, quando eu era criança, eu agia como criança, falava como criança, se alimentava como criança, mas a gente não pode ter a vida inteira criança, a gente tem que amadurecer. Por isso que o irmão Branham diz, quando a igreja souber o que ela é, nós temos que chegar a esse conhecimento do que somos, para que haja um estabelecimento, uma estrutura. Então eu quero falar um pouquinho nessa noite sobre isso. Você está no átrio? Está dentro da igreja ou não está? É bom, mas tem algo melhor que estar no átrio. É estar no santo. É melhor ou não é? Claro que é melhor. Mas tem algo melhor que estar no santo, que é estar no santo do santo, que é véu adentro. E nós, para irmos no rapto, nós temos que entrar véu adentro. E o irmão Branham diz que quando você entra véu adentro, todas as reclamações, fuxico, todos os problemas do mundo ficam para trás e você não os ouve. Você está na glória da Shekinah, na luz ininterrupta. Interessante que cada luz, em cada fase dessa, era diferente. Quem estava no átrio tinha a luz do sol, a luz do dia. Quem estava no santo tinha a luz dos candelabros. Mas quem estava no santo do santo é a luz da glória de Deus, ininterrupta. Essa aqui não tinha o homem, participação do homem não para acender, não. Essa é a própria presença de Deus na vida de cada um de nós. Então nós vamos ler, eu quero ler essa escritura, porque nós temos que entender uma coisa. Não é porque nós somos cristãos que Deus não permite que o diabo se irande conosco. Nós temos que ter entendimento disso. Enquanto nós não tivermos esse entendimento, nós estaremos condenando uns aos outros. Nós estaremos nos escandalizando uns com os outros. Então é isso que nós precisamos entender. O homem que tinha a chave do reino do céu na mão, o diabo pediu para se andar com ele, e Jesus não disse que não ia permitir, não. Jesus permitiu. Ele só orou para que a fé dele não desfalecesse. Então vamos ler a escritura, que a gente vai entender um pouquinho melhor. Eu quero ler poucos parágrafos da mensagem do irmão Branham. Eu creio que talvez uns 30 minutos seja o máximo aí que a gente vai gastar. Disse também o Senhor, Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo. Preste bem atenção aqui. O diabo nunca pode cirandar como eleito, como joio. Ainda que ele cirande, ele está sabendo que ali está um trigo que irá para o celeiro do Senhor. Nós temos que entender isso aí. Mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça, e tu, quando te converteres, confirma teus irmãos. A ver, nós batizamos hoje, amanhã já achamos que estamos convertidos. Não, nós temos um processo. Nós temos etapas na nossa vida que vão passar.
Nós vamos ter momentos bons, momentos difíceis, momentos de luz, momentos de trevas. E ele lhes disse: Senhor, estou pronto a ir contigo até a prisão e a morte. Olha o que Pedro disse. Mas ele disse: digo-te, Pedro, que não cantará hoje o galo antes que 3 vezes negue que me conheces. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra, que é justamente a nossa estrutura. Pode se sentar, vamos ouvir o hino, que a irmã Lequéria Hans vai cantar. Tudo acontece na vida do crente para nos desanimar, mas é Deus quem dá a última palavra, e quando Ele fala, eu prefiro esperar. Vou lutar até o fim. Com Cristo eu não vou parar, pois eu não serei provado além do que eu possa suportar. Vou lutar até o fim. Com Cristo eu não vou parar, pois eu não serei provado além do que eu possa suportar. Meus inimigos têm se levantado, querem me ver fracassar, mas quem tem posto a mão no arado não pode mais olhar atrás, pois é Deus quem dá a última palavra, e quando Ele fala, eu prefiro escutar.
Amém? Obrigado, Molequere. Ela é esposa do irmão Catula, evangelista, lá do ministério, lá em Fortaleza. Fique de pé, irmão Catula. Maclonice, minha companheira, fica de pé. E também acompanhei também o irmão Neto, sua esposa, a irmã Enilda, e a irmã Ruth, uma outra música nossa, tecladista nossa, e a netinha lá do irmão. Hoje deu um susto nele lá. Ela foi para a escolinha das crianças, depois foi lanchar, voltou e sentou ali no lugarzinho que ela estava. E eles ficaram esperando que ela voltasse para lá. Não voltou, quase que nós levamos a mãe Nilda já num caixão. Quase que morre do coração. Aí, procuramos por tudo aí, me veio na cabeça, pedi para o irmão Catula, deu uma olhadinha onde ela estava sentada lá, assistindo a escolinha das crianças. Foi lá, ela estava sentadinha, quietinha lá. Ela é bem comportada. Eu falei, não tem perigo não, que os diáconos não deixam sair lá no portão. Mas assusta, né? Ela é filha de uma outra filha da irmã Enilda. A mãe ficou e o pai ficou. E os irmãos, então, não deixa de ser uma responsabilidade. Eu quero falar um pouquinho, mas antes disso eu quero citar um destaque aqui do culto do jovem, que eu assisti ali. Eu estava sentado lá atrás e assistindo. E uma pergunta que foi feita ao pastor Júnior, ele respondendo, é sobre vestimenta, comportamento. Essas etapas que foi falada, você só consegue enxergar uma pessoa mal vestida dentro da igreja quando você está no ato, ou quando você está no lugar santo. Mas quando você está véu adentro, você não enxerga mais não. Todos que estão véu adentro estão bem vestidos. E o véu cai por trás, você não vai enxergar atrás quem está, não. Então, foi feita uma pergunta sobre se uma pessoa mal vestida não mancha o testemunho. O irmão Brana disse para aquela irmã, olha, eu concordo com você, mas se você souber alguma outra coisa melhor do que eu tenho feito, que é pregar a palavra, você me ensina. Nós não temos outro argumento. Nós não somos impositores, legalistas, impositores. Nós pregamos a mensagem pelo Espírito. Tem 3 maneiras de se pregar a mensagem: pelo legalismo, pelo liberalismo e pelo Espírito de Cristo, que está no meio. Eu vi aqui, alguém falou sobre a estrada. A estrada, por que ela é mais alta no meio e baixa na lateral? Para que quando a chuva cai, a sujeira cai para as laterais, sai do meio e vai para as laterais. Ou vai para o liberalismo ou vai para o legalismo. A nossa obrigação é levar a palavra às pessoas. O irmão Brana disse, a mim cabe pregar a palavra, ao Espírito Santo vivificar na sua semente o que foi pregado. Então, quando você se preocupa com isso, a irmã fulana de tal está dando mau testemunho, esse é problema dela. Se o Espírito Santo não vivificou nela a mensagem, é problema dela. É sinal que ele não tem algo com ela. Porque quando tem, eu vi o pastor João dizendo aqui, às vezes a pessoa vem com vestido curto, fica puxando. Eu já tive calça, até calça comprida, mulher vestida de calça comprida. Ela vem um culto, vem 2, vem 3, daqui a um pouquinho a calça comprida desaparece, o vestido chega, o vestido curto desaparece, ele vai cair no lugar. Isso não é obrigação nossa, é obrigação do Espírito Santo preparar esse povo. Ele está preparando um povo especial, zeloso e de boas obras. Não é obrigação nossa, é obrigação de Deus. Ele está fazendo o que tem que ser feito. Pregar a mensagem. E outra coisa que eu gostaria de deixar como um conselho para vocês, talvez fosse um outro pastor de um lugar mais que desse esse conselho, mas eu vou dar mesmo assim. Você não tem que julgar o pastor Jonas pelo pastor Joaquim.
Deus não tem dois Joaquim Gonçalves Silva. Deus não tem dois Jonas. Deus não tem dois Humberto. Deus não tem dois Eleu. Vocês não têm que fazer comparação. Principalmente para vocês, obreiros, que lidaram com o pastor Joaquim, estão lidando com o pastor Jonas. Uma ajuda para vocês. Não existe dois Joaquim Gonçalves Silva. Deus vai tratar com ele de uma maneira. Deus tratou com o pastor Joaquim de outra maneira. Então, simplesmente para ajudar. Porque às vezes o diabo quer dizer, o pastor Joaquim não agia assim. O pastor Joaquim não fala assim. Não. Graças a Deus pelo tempo que ele teve aqui, graças a Deus pelos ensinamentos que ele deixou, mas o Espírito Santo não foi para o túmulo. Ele continua aqui nessa noite. E ele faz o que ele quer, da maneira que ele quer. Nós não temos que contestar decisões do Espírito Santo. Ele não nos chamou para entender. Ele não nos chamou para compreendê-lo. Ele nos tem chamado para obedecê-lo. Então deixa eu falar aqui 1, 2, 3 parágrafos, senão eu vou acabar a gente... Na mensagem Como Fui com Moisés, eu vibrei que o programa do rádio começou com isso aqui. Como fui com Moisés, serei contigo. Então quando você vê o Espírito encaixando as coisas, você tem segurança naquilo que você quer falar. No parágrafo 23, o irmão Brana diz assim: então, isso nos ensina de novo que não podemos tomar o que nós pensamos. Justamente isso aí. Deus não tem compromisso com o que eu penso. Deus não tem compromisso com o que nós pensamos. Deus tem compromisso com aquilo que Ele tem prometido na sua palavra. Porque os nossos pensamentos não são os seus pensamentos. Veja, o que nós pensamos que seja o melhor. A verdade, não, mas devia tomar esse caminho que é melhor. Não, senhor. Não, senhor. E Deus não tem duas cabeças aqui, não. Deus não tem duas cabeças em lugar nenhum. Ele tem uma cabeça que Ele trata com ela. Ou o que o homem pensa que seja melhor. Temos que tomar o caminho que Deus tem dito que é o melhor. Nós temos que parar de querer ensinar a Deus. O problema é que nós nos tornamos inteligentes demais. E nós achamos que nós temos que ensinar a Deus. Não podemos mais ter correção. Portanto, seguir a palavra do Senhor é sempre o melhor. É verdade isso? É verdade ou não é? Seguir a palavra do Senhor é sempre o melhor. E o que o irmão Brana diz a respeito do líder numa igreja? Fique ao lado do seu pastor, porque ele sendo seu pastor, ele merece o seu respeito, porque ele foi ordenado pelo outro pastor para vos guiar. É assim que diz a palavra? Ele foi ordenado por Deus. Eu assisti o dia que foi feita a votação aqui. Eu estava acompanhando, passo a passo. O seu voto, aquele dia aqui, estava dizendo, Deus está fazendo essa escolha. É que nós não paramos para analisar aquilo que fazemos. Portanto, seguir a palavra do Senhor é sempre o melhor. Tome o caminho que Deus falou. Não tente cruzar na frente de Deus. Não tente confrontar com as decisões que Deus estabelece.
E em seu fracasso, não, nas virtudes eu estou do lado, mas nos fracassos não. Isso é uma atitude covarde. Isso não é atitude cristã. E no 24, e em seu fracasso descobrimos que ele fugiu da face de Faraó ao deserto, onde ele se casou com a filha de Jetro, Zípora. Aqui ele estava tendo um problema. O Moisés, ele teve um problema terrível de casamento e divórcio, que o irmão e a irmã dele foram murmurar por causa daquilo. Casamento e divórcio. Na mensagem de preparação, o irmão Branham diz: olha, problema de filho de Deus é com Deus. Não tente resolver o problema dos filhos de Deus. Quem tem que resolver é Deus. É Deus. Mas às vezes nós pensamos que Deus se torna negligente. Eu tenho dito, igreja nenhuma precisava fazer rebelião. Igreja nenhuma precisava fazer divisão. Havia uma cidadezinha desse tamanho com 2, 3 grupos. Não havia a mínima necessidade disso aí. Deus tem 3 maneiras para tirar um homem do púlpito. E Ele é poderoso para fazer o que Ele quer, quando Ele quer. O que Ele faz? Põe no coração deles: olha, o teu lugar não é mais aqui. Tu já evangelizou aí, Samaria? Já, agora eu vou te levar lá para um outro lá. Larga isso aí. Isso aí não é teu mesmo. O rebanho é nosso ou é de Deus? Que às vezes nós achamos que a igreja é nossa, que o rebanho é nosso. Então Deus pode pôr no coração dele para sair dali. Deus pode fazer com que a maioria da igreja, no seu estatuto estabelecido, legal, jurídico, a maioria no seu voto tire ou ponha. E tem muitos que alegam assim: não, mas ele não deixa. Se ele não deixa, sabe o que Deus faz? Deus mata ele. Quem tirou Eli da frente do povo? Quem tirou o filho de Eli da frente do povo? Os filhos de Eli. E vocês sabem por que Deus tirou Eli da frente do povo? Porque Eli pertencia à família dos levitas, mas não era a família dos levitas que ministrava o sumo sacerdócio. Aquilo ali era uma usurpação de poder, do estabelecimento do sumo sacerdócio. Então Deus foi o quê? Tirou Eli e os filhos. Nós temos que entender que Deus é Deus. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Vocês creem assim? Cremos assim? Mas não é possível que esse montão de gente... Amém. Vocês creem assim? Melhorou um pouquinho. Estamos precisando tomar Todd, né? Hoje não tomo mais Todd. Hoje é achocolatado de cá, chocolatado de lá, né? E nesse calzinho de cá e de lá, dificilmente se toma Todd. Mas antigamente falava: tome Todd que você vai ficar forte. O Todd era a fama. E então, depois de se casar com ela, ela lhe deu um filho chamado Gerson. Ela foi até atrevida com ele, porque ele estava tão imbuído com a obra que esqueceu de circuncidar o próprio filho dele. Então, ela se instalou quieto e tranquilamente, assim, no negócio de ovelha. Aí foi lá cuidar das ovelhas. Tinha fugido do Egito, tinha casado com Zípora. Não, eu estou tranquilo agora. Tranquilo? Quando você tem o chamado de Deus, Deus vai atrás de você aonde você estiver e vai fazer você cumprir aquilo que Ele estabeleceu. Pode ter certeza disso. Mas um dia, Deus ouviu o clamor do seu povo. Eu quero que vocês observem o valor que tem um povo clamando. Foi o clamor daquele povo no Egito
que fez Deus levar Moisés à cena. E o irmão Branham diz: a oração, o que ela faz? O que faz a oração? O problema é que nós murmuramos muito e oramos pouco. Você vê que uma coisa está errada? O irmão Branham diz: você vê que uma coisa está errada? O que o irmão Branham nos aconselha? Orar secretamente. Mas não é da nossa índole orar secretamente. Nós queremos que todo mundo saiba que nós temos poder, que foi nós que oramos e aquele problema foi resolvido. Nós queremos ser heróis. Nós queremos nos apresentar. Irmão, cada coisa que a gente faz para Jesus, você tem que saber em que espírito você está fazendo. Você está cantando para Jesus para quê? Para ser famosa? Para ser o astro do culto? Você está pregando para ser o quê? Um famoso pregador? Mas um dia, Deus ouviu o clamor do seu povo. E Deus se lembrou, Ele não esquece, que Ele tinha um pacto com aquele povo, um pacto incondicional. O pacto que Deus tem com Abraão e a sua semente, que somos nós, é incondicional. Não é se eu não errar, se eu errar, não errar, não tem nada a ver com isso. O pacto é incondicional. Eu vou parar aqui, porque eu gostaria de ter tempo, mas eu não tenho. Então eu vou fazer o seguinte: deixa eu ler esse parágrafo aqui, 124 da mensagem Mudou Deus, o seu parecer a respeito, acerca de sua palavra. Mas eu gosto de respeitar o horário. Mas eu preciso ler isso aqui, esse aqui. Esse aqui, porque não somos uma denominação. Ele falhou. Ele quem? Balaão, Balaque. Falharam. Falharam em quê, irmão Branham? Ele falhou em ver aquela rocha ferida. Ele falhou em ver aquela serpente de bronze. Ele falhou em ver aquela coluna de fogo. Isso tudo era vindicação do ministério de Moisés. E esse povo que fez esse rebuliço falharam em ver a vindicação do ministério que Deus levantou nessa nação através de Joaquim Gonçalves Silva. A vindicação às famílias endireitadas, moças salvas, lares que estavam destruídos sendo erguidos. Eles não puderam ver isso aí, sabe por quê? Porque não havia semente de eleição neles. Um ministro não tem que ser julgado pela sua vida pessoal. Ele vai cometer falha, esse homem, como eu, como todos nós aqui. Não tem nenhum aqui que possa pôr a mão em cima da Bíblia e dizer: eu não cometi falha, não cometo falha. Se disser, já é uma mentira. É a maior falha de todas as falhas. Então, ele tentou lhes julgar através de um ponto de vista moral. Balaque, Balaão foram julgar Moisés por um ponto de vista moral. Eles não tinham nada a ver com isso aí. Eles tinham que ver se Moisés estava cumprindo ou não aquilo para o qual Deus o havia comissionado. Esse é o julgamento que deve haver sobre o ministro. Ele não está aqui em cima do púlpito pregando a mensagem para vocês? Quando vai no escritório, ele não dá um conselho para vocês, segundo o que o irmão Branham disse? É isso que deve ser julgado. Vem, ele tentou lhes julgar através de um ponto de vista moral. Ele falhou por não ver a suprema vocação de Deus. Quando Deus chama, Deus cuida. Deus não abandona o seu servo.
ele vai com ele até o fim. Ainda que ele rasgue suas notas e pregar. E Deus não cumpre sua palavra, não vou pregar mais. Sabe o que acontece? Deus recolhe ele. Não, o diabo não vai ficar andando contigo a vida toda, não. Venha para casa, vamos descansar. Vocês sabem de que eu estou falando. Vem? Pela graça, pela eleição, eles estavam naquela linha. E com a palavra de Deus. E ele queria lhes amaldiçoar. O problema dessa turma é que eles querem amaldiçoar quem Deus tem abençoado. Consegue? Não vai conseguir nunca. Assim como diz o irmão Brana, Moisés entrou em problema com Deus porque ele quis abençoar quem Deus tinha amaldiçoado. Bem, ele queria lhes amaldiçoar. Deus disse: não faça isso. Ele é meu filho, ela é minha filha, esse povo é meu povo. Não tente amaldiçoá-los. Não tente. Não faça isso, eles são meus. Deixe-os de lado. Não toque neles. Não entre em problema, não. Vamos encerrar com isso aqui. É o 116, porque não somos uma denominação. Eu vou ler o 115 para formar uma ideia melhor. Portanto, Moisés olhou para os filhos de Israel e ele não disse ao mesmo. Esse parágrafo aqui é importantíssimo. Sabe por quê? Aqueles obreiros que estão em cima do muro, parece o PSDB aí. Perdoe de citar isso aqui. Mas é a verdade, está sempre em cima do muro, o tucano. Tem pastor assim. Ele está sempre em cima do muro. Sabe de uma coisa? Eu não concordo, mas também não condeno. Eu vou ficar aqui em cima, não sei o que Deus quer, o que não quer. O eleito sabe o que Deus quer. Esconderei eu alguma coisa de Abraão? Esconderei eu alguma coisa da semente de Abraão? Amém. Nós sabemos. E o eleito é assim. O senhor para matar o pastor João tem que matar a mim também. O senhor já não vai matar só mais um não, vai ter que matar 2. Os eleitos dizem assim: olha, para o senhor matar o pastor João, o senhor tem que matar nós também. O senhor vai ter que matar um punhado. Sabe uma coisa? Vamos calmar esse negócio de matar, vamos dar vida. Eu tenho dito para a igreja, a mensagem não veio para matar ninguém. A mensagem veio para que nós tenhamos vida e vida com abundância. Esse é o objetivo da mensagem. Por isso que o legalista está fora. E o liberalista está fora também. Deus não quer ninguém forçado, servindo Ele. Deus quer as pessoas que o amem de todo o seu coração. Para mim, o maior mistério que existe nos 7 selos é o que o irmão Brana disse: ame a Jesus Cristo sobre todas as coisas. Esse é o maior mistério. Ame mais do que carro, do que casa, do que dinheiro, do que fama, do que mulher, do que marido, do que filho. Ame a Jesus Cristo acima de tudo. É isso aí que nós precisamos. Vem, eles são um povo maravilhoso. Eu não tenho nada contra eles. O sujeito, não, é um povo bom, esse povo dessa mensagem é muito bom, já até assisti alguns cultos lá, é um povo maravilhoso, mas, eu estou aqui em cima do muro. Se eles fizerem qualquer coisa que não me agrada, eu salto para o outro lado. Mas, eu não tenho nada contra eles. Não, eu não falaria uma só palavra contra eles. Esta é a maneira de muitas pessoas fazem hoje. Estão em cima do muro. Eu disse no regional nosso lá, não existe negócio de estar em cima do muro, salta logo e vai embora. Que daí a gente já sabe que não pode confiar mesmo. Vai embora. Suma, vá para o seu lugar.
esses pentecostais, essas pessoas que têm o Espírito Santo, e essas pessoas que creem na cura divina, eu não tenho nada contra isso. Porém, aquele não era Moisés. Ele abandonou o Egito e se tornou um deles. Enquanto você não se tornar um eleito, você vai estar contendendo com outro. Você vai estar enxergando defeito nos outros. Você vai estar enxergando falha nos outros. Mas na hora que você se transformar num eleito, você vai entender o outro eleito. Pode ter certeza disso. Você vai compreender. E você vai defendê-lo. Quando Satanás vier com as suas acusações, você se colocará no lugar daquele irmão. Sendo 16 para encerrar. Vai dar para terminar no tiro ali. Irmão, é aí onde eu tomo o meu caminho. O irmão Brana, olha aqui, ó. Você quer tomar um caminho do irmão Brana? Quer não. Está tudo dormindo ou não quer tomar um caminho do irmão Brana? Vocês querem tomar um caminho do irmão Brana? Está fraco. Eu não aceito isso aí não. Punhado de gente forte dessa. Vocês querem tomar o caminho do irmão Brana? Agora sim, agora estou tomando. Eu tomarei o caminho com os poucos e desprezados do Senhor. Sejam muitos o que for. Eles têm uma promessa. Nós temos uma promessa. Que Ele virá para nos buscar daqui um dia desse. E eu vejo o seu nome no livro da vida do Cordeiro. Quem é eleito, pode ver o nome do outro eleito no livro da vida do Cordeiro. Quem não é, não vai enxergar coisa nenhuma. Vem? Eles são meus irmãos. Isto é certo. Faça a sua escolha e fique firme com eles. Não é alguém vem te falar, alguma mosca barejenta ali vem querer soprar seu ouvido, ó, para trás de mim, Satanás. Nós temos que aprender a deixar de ser educado com Satanás. A Bíblia manda nós sujeitar a Deus e resistir a Satanás. Mas nós fazemos o inverso. Vem alguém falar mal aqui do pastor Zé Rodrigues, eu começo a pensar, mas sabe o que pode ser mesmo? Mas talvez essa pessoa esteja certa. Você tem que dizer, ó, filho do cão, some da minha frente com isso aí. Eu não faço parte de difamador. Eu não faço parte dessa semente maligna. Fique firme com eles. Agora, a última frase para encerrar, que eu quero que fique bem gravado em vocês. Parágrafo 116. Certo ou errado, fique ali de qualquer forma. Se você acha que o pastor aqui está certo, está errado, o irmão Branco está dizendo, fique quieto aqui, não se mova. Se ele estiver certo, eu fico. Se ele estiver errado, eu vou embora. Isso é ato de covarde. Certo ou errado? Fique ali de qualquer forma. Se eles estão errados, ajude-os a estarem certos. Qual é a maneira de ajudar? É orando secretamente. Mas vai ver aqueles murmuradores que reclamam que está errado, ver quantos minutos eles passam de joelho no chão orando para que a coisa conserte. Vai ver. Vai ver quantos minutos eles passam. Ele abandonou o Egito. Não, é aqui, já passei. Se eles estão errados, ajudem a estarem certos, correto? Você nunca os fará melhor chutando-os por aí. Veja, tente puxá-los, tente ajudá-los a viver. Deus continue nos abençoando. Você é um pregador do Evangelho também, e você está aqui por uma boa causa. Você não está doente, você está em necessidade e você quer um avivamento pentecostal para começar em sua igreja.
Todos nós queremos isso. Vamos todos ficar de pé por um avivamento pentecostal.